Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, vocês que assistem o nosso programa e que estão aqui assistindo, ouvindo pela Rádio Vibe Mundial, ouvindo pelos streamings de áudio. Estamos com todos os programas lá, mas assistindo sim pelo Instagram, Café com Sexologia, pelo YouTube da Rádio Vibe Mundial, pelo YouTube do Impassex. Pode ser? Mas venham com a gente porque nós vamos conversar sobre coisas importantes. Vocês sabem que eu sempre trago convidados que têm algo diferente para trazer para a gente. Opa! Solange Imhoff. A Solange é psicóloga. Ela tem uma especialidade relacionada a hospitais e ela vai contar um pouco disso pra gente também. Mas, primeiro, Solange, muito obrigado por ter vindo. Ela veio de Jaraguá do Sul para gravar, para estar aqui com a gente. Então, muito obrigado, é especial pra gente. Obrigada também, é uma honra estar aqui. Yeah! Mas ela vai falar com a gente sobre um assunto que merece ser ouvido. Mulheres que passam por hemodiálise e como é que é a sexualidade dessas mulheres. É isso mesmo, Solange? É isso mesmo. Então conta pra gente. Palavra difícil, quem não está passando por hemodiálise nem sabe o que é. Que tal você começar a contar isso e depois começar a contar como é que é essa questão da sexualidade nessas mulheres? É verdade, é um mundo paralelo, né? Só sabe quem está dentro. Eita! Então, quem faz hemodiálise tem uma doença chamada doença renal crônica. Em estágio avançado, em estágio 4, 5, né? Quem está em hemodiálise tem o estágio 5 da doença. Então, é quando os dois rins já não funcionam mais. Nesse momento, então, o paciente tem que ir ou para diálise peritoneal, ou para hemodiálise e o transplante também. Então, são 3 formas de tratamento. E aí, o que a gente vai falar aqui é sobre a hemodiálise, né? Então, como que essas pessoas que se submetem ao tratamento de hemodiálise e vivem a sexualidade. Então conta pra gente, hemodiálise é o quê? Hemodiálise é um nome estranho, não é? É filtragem do sangue. Então, a máquina faz uma máquina. A função do rim. Então não pode ser em casa? A diálise peritoneal é em casa. A hemodiálise é numa clínica de hemodiálise. E aí conta com uma equipe multiprofissional, né? De enfermagem, médicos, psicólogo, assistente social, nutricionista e os técnicos de enfermagem também que fazem a parte direta, né, assistência ao paciente. Quer dizer que são mulheres que assim estão com um problema sério nos rins e estão fazendo esse tratamento, tem que ir até uma clínica de hemodiálise, Sim. Às vezes é um hospital. 3 vezes por semana. Eita! E elas fazem de acordo com a prescrição médica. Então, alguns pacientes de 3 horas e meia, 4 horas, a depender, então, dos exames, né? E passam horas lá, então? Horas. 3 vezes por semana, de 3 a 4 horas. É que você já está me contando uma coisa que eu fico me colocando no lugar. É algo que consome, né? Consome tempo, energia. Né? A gente tem que estar destinado a cuidar da nossa vida. E, caramba, essas mulheres, elas... como é que elas são? Porque você já está também fazendo crer que elas vivem emoções complicadas, difíceis. Geralmente, no início do tratamento, existem mais emoções que vêm à tona, né? O que é mais comum. Revolta, negação. A doutora não está bem certa porque pode ser que meu rim volte. Difícil acreditar, né? Essa questão da adaptação no início, um choro mais fácil, é mais comum. E aí, dependendo Claro, a gente não pode dizer com certeza daqui 3 meses vai se sentir melhor, daqui 1 ano, porque a adaptação é muito relativa de pessoa para pessoa, né? Mas eu percebo que em torno de 3 meses a poeira vai baixando, digamos assim, e as pessoas vão se adaptando um pouco melhor. Mas isso é muito variável, né? E você, literalmente, estudou mulheres em hemodiálise. Sim. Então conta pra gente, assim, o que é essa questão da sexualidade? E eu acho que você vai reforçar para nós aqui o que nós sempre chamamos de sexualidade, né? Porque ainda tem muita gente que pensa que a sexualidade se reduz a uma genitalidade. Também é. Ao ato sexual em si também, né?
E como é que é a sexualidade dessas mulheres? Elas, o que elas fazem? O que elas não fazem? São mulheres casadas, não são casadas? De que idade? Esse problema acontece como assim? Esse trabalho que eu fiz foi fruto da minha dissertação do mestrado. Então, foi uma pesquisa qualitativa, onde eu elegi aleatoriamente mulheres para participar do estudo. E aí, nesse momento, as mulheres puderam expor algumas questões com relação a como elas vivem a sexualidade, com quem que elas conversam a respeito de sexualidade, com relação aos efeitos da diálise na vida delas, se teve alguma mudança depois do tratamento, né? Quando elas iniciaram a diálise, se teve alguma mudança. E a relação com os parceiros. Né, com o seu parceiro, como que ela identifica depois do início do tratamento da diálise, se tem conversa, se não tem, como é que está a questão do corpo. Então, nessa pesquisa, eu entrevistei mulheres de 26 a 75 anos, então uma faixa etária bem ampla. Quer dizer que tem mulheres jovens? Tem mulheres jovens, tem adolescentes, crianças que fazem hemodiálise também, né, que se submetem ao tratamento. Mas a minha pesquisa, então, se restringiu a essa faixa etária, né, por questão de conveniência mesmo ali da pesquisa. E aí tinham mulheres casadas, solteiras, viúvas, enfim, de tudo que é tipo de estado civil, né? Tá. Escolaridade também. Então, conta pra gente aí, o que é essa sexualidade? Como é que essas mulheres apresentam essa sexualidade? Elas têm mais dificuldades que outras mulheres? Têm menos? Tem que tipo de dificuldades? Como é que é? Algumas questões levantadas têm relação a como ela percebe a questão da imagem corporal. Então, porque a mulher, ela vai colecionando ao longo do período do tratamento de hemodiálise algumas cicatrizes por conta da fístula. A fístula eles fazem um procedimento para que faça a junção de uma veia e uma artéria, para que fique mais calibroso, e depois de um período de alguns dias, essa fístula, então, matura, e ela fica boa para o uso, né, para fazer as punções, as agulhas. Porque uma agulha, ela vai tirar o sangue, através de uma mangueirinha, digamos assim, que vai até o capilar, e esse capilar que faz a função, então, da filtragem do sangue e volta por outra mangueirinha. Aí você está falando da máquina no meio do caminho. Isso, E essa para fazer, então, para se submeter a essa diálise, precisa de acesso, né? Então, é um catéter ou essa fístula, que são duas formas. Então, essas cicatrizes que as mulheres têm, algumas delas relatam, né, a respeito de que não é mais aquele corpo ideal. Porque, querendo ou não, ainda se tem essa questão da cobrança social, né? E também aquele efeito sanfona, de que no início da semana elas estão com mais inchaço, em decorrência do acúmulo de líquidos, e que durante a semana ela vai perdendo por conta da diálise, e aí elas ficam mais sequinha no final, né? Ou na sexta ou no sábado, porque essas mulheres, as pessoas, né, que se submetem à hemodiálise, eles têm escalas. Ou ela vai segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Então, chega mais para o final de semana, ela já está mais sequinha. Então, existe um efeito sanfona também, né, com relação à retenção dos líquidos. Quer dizer, você está contando que a retenção de líquidos é grande o suficiente para ser percebida, vista. Algumas pessoas, sim, dependendo da quantidade de líquido. quando você falou cicatriz e você apontar sempre o braço, você está falando de uma cicatriz no braço. Também. Para as mulheres que se submetem à diálise com uma fístula no braço, o catéter pode ser na femoral ou na jugular, né? Então, tem alguns lugares do corpo que também podem ter essas cicatrizes. Não me passa a ideia de que não são cicatrizes de um palmo, mas elas são percebidas como cicatrizes tratadas e sofridas como uma cicatriz. Sim. Algumas pessoas relatam, né, essa questão com relação à imagem, né, das cicatrizes. Vocês estão ouvindo, gente? Assim, nós estamos falando de pessoas que estão andando por aí. E esse é um tipo de serviço, de tratamento, que tem no país todo, em todos os países, no mundo todo. Sim. Sim. Inclusive, a doença renal crônica é uma das doenças que mais cresce no mundo. A cada 10 pessoas, uma tem doença renal crônica. E ela vem através de doenças que poderiam ser tratadas, né? Como a diabetes, a hipertensão. Então, 30% das pessoas que fazem hemodiálise, que se submetem... Tem outras doenças antes. Isso, exatamente. Então, a hipertensão é a principal. Questão de medicação também, que é utilizada de forma indiscriminada, né? Que podem causar prejuízo aos rins. Automedicação. Olha que interessante que nós estamos ouvindo aqui. É uma psicóloga aqui, interage com mulheres que
fazem um tratamento para os rins, hemodiálise, e, no entanto, ela começa a mostrar uma série de coisas que diz respeito à saúde geral. Quer dizer, são mulheres que, de alguma maneira, já tinham ou hipertensão ou diabetes, por exemplo. Ou algum outro problema de saúde, né? Mas uma das coisas também é assim, tipo, eu vou tomar esse remédio aqui para hipertensão, não procuro saber mais nada, tá bom, né? E assim, não. Às vezes a gente está tomando remédio a mais, né? Por isso que é importante fazer os exames para avaliar mesmo como é que está a questão da creatinina, né? Porque, querendo ou não, a creatinina, ela dependendo do nível que ela está, ela vai indicar se você tem alguma doença renal ou não e qual o estágio também, né? Quer dizer, essa é uma substância, a gente faz o exame lá, aparece aquela linhazinha que dá um número e a gente vai descobrir que está normal ou não está normal. Exato. E aí é acompanhado por médico nefrologista, né? Que é especialista de rins. Nefrologista. Então não é qualquer médico também, porque esse médico nefrologista, ele está atento ao funcionamento do rim como... Olha, exatamente. Nós temos que aprender muita coisa, né? Para viver nós temos que aprender. Sim, e voltando para a questão da sexualidade, como é que é? O que elas fazem sexualmente? A maioria delas relata uma dificuldade com relação ao desejo. Relata cansaço. A maioria apresenta alguma disfunção sexual também. Tem relação com a anorgasmia, com uma dificuldade de lubrificação, ausência de libido. Então, tudo isso acaba acarretando também questões relacionadas ao próprio relacionamento conjugal. Claro, você estava contando de alguém que passa 3 vezes por semana durante 3 ou 4 horas lá na clínica, ou seja... Aqui em São Paulo pode significar levar 1h30, 2 horas para chegar e mais 2 para voltar. Sim. Ou seja, é o dia inteiro dedicado a isso. E essa não é uma situação pró-sexual. Não são situações eróticas. Então, assim, você está contando que uma boa parte da semana já está comprometida com algo que é necessário, é para cuidar da vida, mas é uma atenção muito dirigida, não é uma coisa favorecedora. Claro. Mas você também falou que essas mulheres podem ter problemas de orgasmo, outros problemas que não facilitam a vida sexual. Nós estamos falando de vida sexual, genital, de relacionamentos de casal. Isso. Mas você também falou de problemas do casal? Sim. Conta aí, porque sempre me fica uma ideia que... Gente, vou contar sério, hein? Quando nós homens ficamos doentes, as nossas parceiras cuidam da gente. Geralmente, quando as mulheres ficam doentes, os homens não sabem o que fazer. Isso não é desculpa. Não sabe, mas também não quer aprender. E parece que assim, a maior parte dos homens literalmente não participa. Se é que não abandona. Exatamente. E isso não é uma coisa incomum. Porque muitas vezes a questão social, histórica da mulher, ela está relacionada ao cuidado, né? O cuidado da família, da casa, da prole, enfim. E o marido sai para o sustento. Mas isso não é uma questão atual, né? É uma questão dos primórdios e que a mulher acabou... Hoje em dia, ela está inserida no mercado de trabalho, né? Então, quando tem essa necessidade de fazer essa inversão de papéis que tinha-se antigamente, né? Do homem ser o cuidador, algumas vezes ele acaba saindo mesmo, né? E isso apareceu na minha pesquisa, porque tem alguns homens que, de fato, eles abraçam a causa, eles estão com suas mulheres, eles são parceiros de verdade. E esses conseguem compreender de uma forma mais tranquila quando se tem uma falta de desejo. Às vezes até esse homem também tem alguma questão, né? E aí fica mais fácil. Mas algumas pessoas, alguns homens acabam não tendo essa compreensão com relação à doença renal crônica e os aspectos que podem vir junto com eles. Isso também já quero te dizer, Oswaldo, que não é 100%. Não são todas as mulheres que fazem hemodiálise que têm alguma questão com a sexualidade. Isso é importante. Você está contando que, então, não é porque nós temos uma doença, estamos em tratamento, que a gente vai ter problemas sexuais. Não é uma sentença. Tanto é que dessas participantes que eu tive, uma delas não apresentou nada com relação a alguma questão com a sexualidade. Pelo contrário. E assim também, como eu fiz um trabalho de escopo de sexualidade de mulheres em hemodiálise. Posso falar um pouquinho? Por favor. Essa pesquisa, ela avaliou no mundo todo, sem restrição de data e sem restrição de idioma, o que foi escrito sobre sexualidade de mulheres em hemodiálise. Então, tanto em literatura mesmo, né, nos bancos de dados científicos,
quanto na questão do YouTube, que não apareceu nada. O máximo que dava era com relação à pornografia, mas não tinha nada a ver sobre sexualidade de mulheres em hemodiálise, né? Então, não contava. No YouTube acadêmico, no Google... Acadêmico. No Google e no Google Acadêmico. Então, foram 38 artigos relacionados a este tema, sem restrição de data e idioma. Então, é pouco. Porque a quantidade de pesquisas sobre qualquer assunto no mundo todo se multiplica, mas você está contando que, assim, não tem sido um assunto que os pesquisadores das áreas de saúde, médicos, psicólogos, o que quer que seja, assim, não estão dando essa atenção. Não. Mesmo sabendo que tem um índice tão elevado, que nessa pesquisa, 87, o que é um número enorme, alto, de mulheres apresentam alguma disfunção sexual. E quando você fala de um problema sexual, me dá a compreensão que essas mulheres, obviamente, pela condição também física, com a doença e até do tratamento, elas não estão, assim, satisfeitas com a vida, né? Não estão num momento bom de vida, não têm um prazer para a vida. Mas a sexualidade poderia ser uma forma delas melhorarem a qualidade de vida delas. Porque eu estou pensando que também se dessemos a atenção, facilitássemos para essas mulheres melhorias, para melhorar a qualidade sexual delas, eu acho que nós teríamos alguma coisa boa para melhorar o bem-estar. Porque não deve ser fácil. Inclusive, nós olhamos para o resto do mundo não está fazendo a mesma coisa, não tem que fazer o mesmo esforço, não tem que sofrer. E aí a gente vê o quanto é importante as equipes de saúde estarem atentos a este dado. Interessante, você está falando equipe de saúde. Quer dizer, não é só o médico, o nefrologista que simplesmente diz assim, você vai fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Envolve mais coisas, né? Envolve mais coisas. E aí que tá, como que é a formação que os profissionais de saúde têm para falar a respeito de sexualidade? E pronto, mesmo... agora pioramos o quadro, né? Porque realmente já dá a compreender por que não se pesquisa a respeito, porque também os profissionais de saúde não são preparados. Sim, assim como as mulheres apresentaram na minha pesquisa, uma dificuldade para falar a respeito do tema, por conta de ser um tema tabu, vergonha, né? Eu não me sinto adequada para falar a respeito disso. Então, assim como essas mulheres apresentaram essa dificuldade, os profissionais de saúde, muitos deles também têm essa dificuldade. E mesmo sendo psicólogos ou médicos, apresentam, né? Então, não é porque a gente tem uma determinada formação que vai dar a garantia de que vai conseguir falar sobre determinado assunto. Então, isso acaba sendo meio complicado. Porque, por um lado, já é visto no mundo todo, com pesquisas, o quanto é pouco discutido, o quanto é reduzido a sexualidade ao ato sexual, a genitalidade, né? A genitália, então, acaba-se... E, por outro lado, tem esse público com essa necessidade. Pois e torno a dizer, se essas mulheres recebessem um mínimo de atenção para essas questões da sexualidade, mais provavelmente elas teriam algum benefício já de bem-estar. E isso ajuda o quê? Inclusive a gente passar por tratamentos, inclusive a gente a viver melhor, gente. É uma necessidade. Mas será que a gente vai conseguir mobilizar equipes que trabalham com problemas renais crônicos, equipes que trabalham com hemodiálise? Será que... Não sei. Inserir em protocolos, né? O que é necessário. Explica pra gente assim, o que seria inserir em protocolo? Quer dizer, eu vou lá com problema renal, o que tem... Eu tenho que ver sobre determinados exames, eu tenho que ver sobre, né? Que são necessários, é lógico. Mas não é falado em algum momento a respeito de sexualidade. Quer dizer, inserir no protocolo significa, olha, esse ou aquele profissional de saúde vão perguntar, falar, dizer, orientar. Porque nem todo mundo vai se sentir à vontade para falar a respeito. Certo? E tudo bem, não tem problema nenhum. Assim como, até eu trago um exemplo de alguns anos atrás, que eu trabalho em hemodiálise e vai fazer mês que vem 17 anos. É um tempão já, né? E amo estar lá. E ao mesmo tempo que há uns 10, 15 anos atrás, eu aplicava um teste chamado Cadecol.
que é um teste de qualidade de vida específico para pacientes que fazem hemodiálise, que se submetem, né, à hemodiálise. Então, nesse teste, o que eu achei muito interessante é que é avaliado 19 aspectos da qualidade de vida. Função emocional, função social, função física e função sexual, né? E aí tem 2 perguntinhas. E nessas perguntas, quando eu estava aplicando o teste naquela época, o que eu observava é que ou as pessoas tinham um certo desconforto, ou elas tinham muito a dizer. E aí que me chamou a atenção naquela época, eu pensei, poxa, se eu perguntar diretamente às pessoas, então eu abro um espaço para as pessoas poderem falar a respeito das suas questões. Porque se eu não for direta, isso não vai acontecer. Eles não vão trazer. E aí isso me acendeu a luz, né? Depois que quando eu fui fazer o mestrado, que a professora me instigava a respeito de buscar por um tema que eu, de fato, tivesse muito interesse, porque, querendo ou não, no mestrado a gente se debruça por uns 2 anos, pelo menos, sobre o mesmo assunto. Então, eu precisava ter muito interesse para aquilo, né? E nesse momento que eu fui pesquisar a respeito de sexualidade de mulheres em hemodiálise. Olha que interessante. Você trouxe uma contribuição bastante importante para a gente aqui, e você está fazendo uma exposição sobre como é que as pessoas que estão passando por essas dificuldades, ou já em tratamento, ou como é que elas também elas podem perguntar. Talvez não tenham resposta, porque nós estamos falando aqui nós profissionais agora na também companhia não da temos um treinamento escritora e terapeuta integrativa se as pessoas Grace começam a Dorta. perguntar... Ou imobilizar aqui de alguma forma, né? Mobilizar os serviços. Mas quando a gente insere num protocolo, a gente dá uma oportunidade para que a pessoa pudesse falar a respeito daquilo, né? Claro. Para perguntar, doutor, eu posso ter relação sexual quando eu estou com um catéter? Boa pergunta. Pode? Hello, Depende do caso, né? Depende dia, da situação que madrugada. tá naquele momento. Mas a questão... Agora, quer dizer, um catéter é o quê? Astral, sejam É como se fosse um caninho muito bem-vindo. que é inserido na pele, né? Que vai até ali... É um acesso também à diálise. Sim. E é onde a mesma coisa ali da fístula que vai sair No braço, só que é feito através de um procedimento cirúrgico para juntar uma veia e uma artéria. No catéter, não. Ele é colocado, inserido já, né? E é ali que vai fazer também a questão da só no filtração. braço? Não, o catéter, a fístula no braço, né? E o catéter na jugular ou na femoral. Ou seja, na femoral pode ser complicado para alguma atividade genital sexual. Também. Uhum. Mas também as pessoas podem aprender como se organizar. Sim. Peraí, mas aí você está me chamando a atenção de que a parceria sexual dessa mulher precisa estar presente, também participar, aprender, saber, porque você já está contando que envolve muito mais do que simplesmente a gente falar, pode fazer sexo sim, pode, vírgula. E é algo novo, né? Por isso que é tão importante essa conversa, por isso que é tão importante se ter espaços para que as pessoas pudessem tirar suas dúvidas. E para isso é necessário que se tenha abertura tanto do profissional de saúde quanto do paciente, né? Maravilha. Solange, faz uma frase importante, um parágrafo importante para a gente fechar esse assunto. Olha, eu poderia dizer que essas mulheres que se submetem à hemodiálise, que apresentam alguma dificuldade sexual, de que elas não estão sozinhas, né? E de que essa população ela é grande, né? Com essa disfunção sexual. Porque eu acho que quando a gente entende de que a questão não é só minha, não é exclusiva, porque muitas vezes eu não consigo falar com um colega de diálise, eu não consigo falar com um profissional. Então, muitas vezes eu me sinto sozinha, eu não me sinto acolhida, né? E de que não se está sozinho e de que também é possível procurar auxílio com profissionais que tenham abertura para falar a respeito disso, para se encorajarem a procurar auxílio. Isso é interessante. Quer dizer que se alguém na sua cidade estiver ouvindo isso, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, está no hospital, está precisando, pergunta pela psicóloga Solange Imhoff. Isso aí. Solange, eu quero agradecer a sua participação aqui, porque eu estou aqui para aprender. E eu já aprendi coisas hoje. E aprendi que nós temos que continuar questionando, perguntando, sabendo essas coisas para levar mais informações, mas não é só informação, é cutucar você que está nos ouvindo para procurar, para ajudar a perguntar, a pedir, a solicitar, seja do seu médico, do seu psicólogo, de um profissional de saúde,
Porque a sua sexualidade importa. E por que importa? Porque o seu bem-estar importa. E se você acha que está sozinho, está sozinha, é único, é única, não é não. Muitas pessoas têm a mesma situação. Bom, eu vejo vocês no próximo domingo, às 8h30 da noite. Como vocês sabem, todos os domingos aqui na Rádio Vibe Mundial e também no Instagram do Café com Sexologia e no YouTube do Impassex, da Rádio Vibe Mundial e nos streamings de áudio. Pode ser? Nos vemos. Até mais, gente. Obrigado. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 8h30 da noite.